his head in his hands. He makes a living bleed bigger, bigger than the start over again. Well, old man Johnson got his head in his hands. He makes a living singing in the fiddle and band. He's got a hair down in his eyes, and his microphone is all covered with flies. And when he's done singing, he goes back to his room and gets into bed with his cowboy boots, and he picks up a magazine, turns on TV, lights a cigar as he's falling asleep. He's only a person who doesn't know shit. Yeah, nothing's happening, and that's about it. Little Rosanna come from Texarkana. She got $14 wrapped in a bandana, and she came into town not looking for much. She found a hound dog and she named him Dutch. She got a job at the arcade taking quarters. She was never too good at taking orders, and one day she stopped handing out change, kicked her boss in the shins and unplugged the machines. She's only a person who doesn't know shit. Yeah, nothing's happening, and that's about it. Well, Sam got canned at the cannery. He punched out the clock that night. He walked home with his knuckles all bloody. He was cold and he had a headache. And when he got home, his wife was cooking some canned beans, and he took the money out of his jeans and he lit it on fire in the kitchen sink. And his wife handed him a drink. He's only a person who doesn't know shit. Yeah, nothing's happening, that's about it. Well, Jane came from a small town. Everybody just standing around. They got bingo games and the raffle, and everybody chewing tobacco. Well, she grew up kinda restless, and all of her boyfriends wanted to be dentists, and she got a job at the local truck stop. Grew up fast and never did what she wanted. She's only a person who doesn't know shit. Yeah, nothing's happening, and that's about it. Make yourself at home, 'cause I'm going out across the street. Fala aí, galera, tudo sob controle, estamos aqui nos preparando, beleza? Logo mais entraremos em cena aqui, só mais alguns minutinhos. É isso aí. Amor, acho que tu pode chegar a câmera um pouco para trás, que eu não preciso ficar tão longe. E aí, galera, feriadão, altas ondas rolando aí pelo Sudeste inteiro, Sudeste e Sul. Beleza? Vamos agora aqui começar em alguns minutinhos a nossa live aqui sobre a nossa aula ao vivo, na verdade, né, sobre previsão de ondas e dinâmica dos oceanos. É um prazer ter todo mundo aqui. É gratificante mesmo ver a galera se interessando pelo assunto, querer chegar junto aí para trocar umas ideias e um conhecimento, né? Então, eu já começo dizendo aqui que isso pode ser não só uma aula, como uma troca de ideias, e eu já convido a galera aí a mandar uma mensagem, mandar alguma dúvida. Eu vou tentar responder elas aqui ao longo da aula. A depender, talvez eu não consiga responder todas nesse momento, mas eu me prontifico com certeza a gravar um vídeo endereçando cada resposta, cada pergunta que vocês tenham, beleza? Vamos lá, como é que estamos aí? 8 horas, né?
bacana, temos 25 pessoas aí, 21 curtidas, acho que dá para ganhar mais umas curtidinhas aí e pelo menos equiparar a um número de pessoas presentes, né, galera? E nesse meio tempo também, enquanto eu me preparo aqui, manda um aviãozinho, compartilha com um amigo aí, com alguém que pode estar interessado no assunto, com aquele amigo que falou que ia vir, mas você sabe que ele é meio esquecido, então, compartilha com ele aí. Tem um botãozinho aí, compartilhar, manda para alguém, enquanto a gente se prepara por aqui. Tá quase tudo pronto, foi um dia de preparo. É isso aí, né? Show de bola, direto de Natal. Eu não vou conseguir acompanhar muito em tempo real aqui os comentários. Deixa eu mudar isso aqui. Salve aí, pessoal. Júlio, Cedric, Eduardo, fala cunhado. Marcelo José, aloha! É isso aí, galera. Bom, para quem já... Acho que eu posso oficialmente dar o start aqui, para quem tem me acompanhado aí pelo Instagram, Facebook, tá vendo que eu estou falando aí há 6 meses, basicamente, sobre previsão de ondas, um assunto que eu gosto muito e que fui adquirindo uma certa experiência e conhecimento aí ao longo dos meses, e aí resolvi botar para fora aquilo que eu aprendi, tanto com a vida quanto com o estudo aí de oceanografia. Esse projeto eu intitulei de Mestres das Previsões, na concepção de que qualquer um que entenda algumas premissas básicas pode ser também um mestre na arte aí de prever ondas, utilizando os sites de previsão de ondas. Perfeito? Então é daí que veio Mestres das Previsões, né? Com essa ideia de que com esse conteúdo, uma vez que entendido e aplicado, você também pode adquirir aí o conhecimento para se tornar um mestre da previsão. Perfeito, galera? Deixa eu me achar aqui. É a primeira vez que a gente está fazendo uma transmissão, então a gente pode estar um pouco perdido aqui no primeiro momento nessas tecnologias, né? Mas vamos lá. Do Cassinão, Brendo, é isso aí. Aonde surgiu a oceanografia no Brasil. Vamos lá. Onde é que eu aperto? Aperto aqui. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos dar start, então, a nossa... Talvez seja a maior aula ao vivo que já aconteceu na vida sobre previsão de ondas aplicada ao surf. Pelo menos eu desconheço que tenha tido alguma outra aula sobre o assunto ao vivo. É isso aí, cara. Vamos bater um papo sobre o assunto. Tá sendo uma semana muito interessante para falar do assunto, né? Encostou aí um swell incrível, na verdade, um pouco bagunçado ainda, mas em algumas praias tá rolando umas ondas boas. Mas a questão é que tem movimento no Atlântico Sul, tem bastante coisa acontecendo, então é uma semana bem interessante para a gente bater esse papo e tocar nesse assunto. Perfeito? Já aproveito para perguntar se o meu áudio tá bom aí, galera. Se alguém puder mandar um comentário aí, se tá tudo sob controle, vídeo, áudio, qualquer coisa, dá um toque que a Bárbara aqui pode dar um suporte e me comunicar para a gente melhorar a ideia, tornar a experiência bem agradável. Vamos lá então? Bom, quando a gente fala numa aula de previsão de ondas, acredito que a primeira coisa que o pessoal acha que vai ver aqui é olhar um site de previsão de ondas, né? Pois bem, eu acredito que essa parte é a última coisa que a gente tem que ver. Nós temos que ver muitas coisas antes para que a gente entenda o que se passa por trás desses modelos, o que se passa nos oceanos, para que a gente consiga ler, interpretar essa informação e tomar melhores decisões. O grande objetivo aqui sempre foi dar autonomia para todo mundo, né, que se interessa pelo assunto, para poder planejar melhor quando e onde surfar. A questão é você poder, com base na sua rotina, família, trabalho, compromissos, você poder olhar como é que estão as previsões de ondas para os próximos dias e definir uma própria agenda ali de atividades, né? Eu vou trabalhar até mais tarde no dia porque no outro vai estar bom, vou chegar um pouco mais atrasado nesse compromisso, ou vou desmarcar um compromisso porque o mar vai estar clássico, ou não, esse sábado eu vou ficar com a minha família porque eu sei que não vai estar bom, então eu vou ter um momento presente e pleno com a minha família. A grande sacada desse assunto, né? A gente fala, eu estou falando aqui, eu vou falar, né, de um conceito meio científico, técnico, mas de uma forma simples, é claro, não vamos se assustar. Mas por trás disso tudo, a gente está falando de outras coisas aí
que diz respeito à nossa qualidade de vida. Perfeito, pessoal? Eu divido aqui o conhecimento em duas categorias, né? O conhecimento da natureza, basicamente o conhecimento dos oceanos, né, e de como as coisas funcionam, e o conhecimento dos modelos de previsão de ondas. Quando você une esses dois conhecimentos, você fica você fica mais imune aos problemas que com certeza existem aí, as incertezas nos sites de previsão de ondas, certo? Então é a junção desses dois conhecimentos que vão fazer você alcançar aí o que eu chamo de autonomia na capacidade de planejar onde e quando surfar, ter mais liberdade, né, para poder escolher o que fazer na sua agenda. Satisfação é uma coisa que eu tenho muito isso com a questão do alinhamento de expectativas. Pra te ver, a gente está falando de conceitos técnicos, né, oceanografia, modelos, mas a transformação que gera é, por exemplo, você está com a sua expectativa devidamente alinhada e você ter uma vida mais satisfeita. Você não cria falsas expectativas com um dia que não precisa, por exemplo. E conexão total aí, a partir do momento que você começa a conhecer mais os oceanos. Vocês vão ver aqui, conforme eu vou explicar, a praia, o funcionamento de uma praia é maravilhoso, parece um ser vivo em funcionamento, assim, na verdade é, né? Então, muito dessa conexão, né, aproxima você também um pouco mais dos oceanos, você conhecer mais esses assuntos, certo, pessoal? E aí, então, falando sobre conhecimento de natureza, o que eu vou mudar a tela aqui. O que eu vou falar aqui de conhecimento da natureza, basicamente a gente tem que entender o que é uma onda, né? Quais são os parâmetros de onda, como é que as ondas são geradas. A gente tem que entender sobre centros de geração de ondas, né? O centro de geração de onda é quem vai dar a assinatura necessária para um swell, para uma vaga. Então é ele que vai definir os padrões de qualidade de uma onda que vai chegar até a praia. A gente tem que entender um pouco mais sobre propagação de ondas, transformação de ondas, quando elas começam a chegar aqui em águas mais rasas. Então, a gente fala sobre quebra de ondas, os diferentes tipos de quebra. Todo esse conhecimento junto vai te proporcionar um conhecimento para entender melhor aí se um swell tem potencial, não tem, como alinhar o seu nível de surf com uma situação, uma onda que está chegando, para qual praia você vai ir. Todo esse conhecimento ajuda a tomar melhores decisões. E nós temos também aqui a parte dos modelos numéricos, né? Eu pretendo falar aqui basicamente o que são esses modelos, como eles funcionam, quais são as suas limitações, que há várias, por mais que eu penso muito sim, pessoal, conhecendo bastante coisa, assim, né? Não dá para dizer tudo, mas bastante coisa sobre modelos e oceanos. A gente já toma decisões erradas. Quando a gente desconhece por completo todo esse universo, a nossa probabilidade de tomar boas decisões, ela se reduz significativamente. Por isso que eu trago um pouco até essa questão de limitações de modelo, e aí a gente vai entender melhor as informações do modelo e vamos fazer um estudo de caso prático que dá uma analisada no site de previsão de ondas, uma situação atual que está hoje, certo? Para mim, esses conhecimentos fizeram muito sentido, né? Eu comecei a surfar ali por volta dos meus 10 anos de idade, hoje tenho 35. Naquela fase até os 20 anos, eu não sabia nem o que era previsão de ondas, né? Só ia para a praia, nem sabia ver nada, nem fazia ideia que existia isso, posso dizer. E depois, quando eu fui fazer a oceanografia, né? Vou pular grande parte da história. Quando eu comecei a estudar oceanografia, que eu comecei a estudar física dos oceanos, morfologia dos oceanos, geração de ondas, e ao mesmo tempo, né, que a gente já tem o surf na veia, já vai pegando onda, vai acompanhando as ondas, né, com grande frequência, eu comecei a casar as coisas, né, aquilo que eu fui estudando na teoria, com aquilo que eu via na prática. As coisas começaram a se misturar, começaram a fazer muito sentido para mim, de forma que, trago um exemplo prático, né, quando comecei a trabalhar já, aí a trabalhar com mais responsabilidade, quero dizer, né, onde eu coordenava projetos de medição de ondas e correntes pelo Brasil inteiro, projetos grandes aí com Petrobras e outros empregadores. Então a demanda de responsabilidade era muito alta. Em paralelo, eu tinha o surf, né, tinha que manter uma frequência no surf, eu tive que usar desse conhecimento para poder me planejar melhor. Bom, tal dia vai estar bom, então eu vou
me organizar aqui para, né, pegar aquela onda na quinta de manhã, por exemplo, chegar um pouco mais tarde, e aí eu trabalho até mais tarde naquele dia. Então esse conhecimento fez muito sentido para, no meu caso, né, para me ajudar a planejar a vida corrida entre trabalho, família e surf e esporte, que amamos de paixão. Esse conhecimento conjunto somou para ajudar a chegar aí numa autonomia completa com esse tipo de conhecimento. Obviamente que cada praia existem os seus locais que entendem daquela situação, mas você não fica cego em tiroteio, né? Você, por exemplo, eu morei em Santa Catarina, me mudei para o Rio, então nessas mudanças você tem que parar para entender como é que funciona aquele ambiente. Foi muito rápido para mim chegar no Rio de Janeiro, abrir os mapas, começar a entender as praias e começar a escolher onde surfar. Foi muito tranquilo, foi suave, e é isso que eu quero entregar aqui com essa aula. E ao final da aula vai ter uma oferta bem bacana também. Estamos aí com 69 pessoas assistindo, galera. Pô, vamos dar uma força para quem produz conteúdo. É muito importante esse negócio de curtir, comentar, compartilhar. É importante pra caramba. Vamos dar uma curtida aí, galera, para chegar no mínimo até 50. E aí a gente chega com tudo aqui no conteúdo, beleza? Vamos lá então, começando definitivamente agora, o que é uma onda, né, pessoal? Acho que esse é o primeiro ponto para a gente poder discutir. Eu trouxe um vídeo aqui para a gente entender mais ou menos o que é uma onda, né? Quando a gente olha uma onda nos oceanos, bom, vou fazer uma pausa. Pessoal, tudo que eu coloquei aqui nesses slides, eles fazem algum sentido na hora de formular a ideia final. Então não tem nenhuma informação aqui solta ou viajando. Às vezes você pode ver esse slide e achar que eu estou viajando um pouco, mas tudo isso vai fazer muito sentido a hora que a gente começar a unir as coisas, beleza? Voltando então, a gente vê a onda, né? O que é perceptível aos nossos olhos as oscilações da superfície livre do oceano, mas uma onda não é só isso, ela tem toda uma influência, né, de movimentos orbitais circulares que vai decaindo conforme você vai indo um pouco mais profundo, né, em relação à superfície a superfície livre do oceano, você começa a ter uma redução nessa influência dos movimentos orbitais. Então, quando a gente vê aqui nessa bola maior, significa um maior movimento orbital provocado pela onda, e conforme você vai decaindo aqui em profundidade, você vai decaindo também nessa influência dos movimentos orbitais. Isso vai ser muito importante lá nas transformações de águas rasas. É até bacana de a gente ver que esses movimentos, que é esse movimento orbital contrário, né, à propagação de uma onda, que nos ajuda a dar aquele joelhinho bem sucedido quando a onda está quebrando, beleza? É tudo uma questão de movimentos orbitais. Vamos lá, então. Basicamente, agora, para nós descrever alguns parâmetros de onda, que é isso que vocês vão encontrar lá nos sites de previsão. Então, a gente já falou aqui, né, dos movimentos orbitais. A gente tem um movimento orbital máximo próximo da superfície, que vai decaindo até chegar na base da onda. Da base da onda para baixo, as oscilações provocadas pelas ondas não causam mais nenhum distúrbio na coluna d'água, perfeito? Primeiro parâmetro, então, é o comprimento de onda. O comprimento de onda é um parâmetro que a gente não vê diretamente nos sites de previsão, certo? A gente vê, na verdade, é o período, que tem uma grande relação com o comprimento. O comprimento vai ser a distância entre uma crista e outra crista, certo? Então, uma onda nós temos, né, uma crista e uma cava, perfeito? O comprimento seria, então, a distância entre uma crista e outra crista. Agora, período de onda, pessoal, seria o quê? Seria você fixar o olhar aqui nesse ponto específico e, então, você fazer essas ondas correrem e o tempo que essa segunda crista leva para chegar até esse ponto vai ser o período. Eu vou mostrar um slide que vai acabar mostrando isso um pouco melhor. Falando agora sobre altura de ondas, né? A onda, imaginando que essa linha que eu estou traçando aqui, ó, é o nível da água, imagina o oceano em repouso, esse é o nível da água. A onda, então, deixa eu mudar a cor aqui. A onda, ela vai ser, então, uma oscilação, né? Uma elevação e uma redução nesse nível, certo? Conhecida aí por crista e cava. A altura de onda seria, então, essa diferença entre a crista e a cava,
Certo, pessoal? Essa altura, diferença entre crista e cava, é o que a gente encontra lá nos sites de previsão de ondas. Até posso já fazer uma ressalva, porque o surfista ele tem no Brasil principalmente, essa mania de dizer a onda por meio metrinho, meio metrão, um metrinho. Aí eventualmente o pessoal pode achar que um site de previsão está errado quando marca 1 metro, por exemplo, e chega lá na terminologia do surf, fala que tem meio metro. Na verdade, né, se você for pegar ao pé da letra, aquela onda que a gente chama de meio metro, realmente ela tem 1 metro. Se você pegar cava a crista, né, basta você ver um surfista em pé nesse tipo de onda, ali você vai ter 1 metro. Então é essa a informação que os sites de previsão de ondas vão mostrar. Perfeito? E não é, por exemplo, a altura do nível d'água até a crista. Certo, pessoal? É basicamente crista-cava. Perfeito. Seguindo adiante, então, nós temos 3 parâmetros básicos aqui, principais, para falar de ondas, né? A altura, acabamos de falar, período e direção. A direção ela vai ser basicamente a propagação com que essa onda está viajando. Período, eu gostaria de chamar a atenção e mostrar esse vídeo aqui para vocês, para você entender o que é um período de onda na prática. Vamos pegar como exemplo essa linha de onda, né? E tendo como exemplo o que? O período é o tempo entre 2 cristas sucessivas. Se nós rodarmos esse vídeo, né, e tendo esse ponto aqui como referência, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Acabou de passar uma crista de onda, certo? Basicamente, esse é o período. Agora, se nós contarmos o período dessa onda até essa de trás, que veio com uma melhor formação, a gente consegue entender melhor o período de onda. Então, o período é basicamente isso. E aqui a gente já pode fazer mais uma sacada aqui, pessoal. Período alto não significa muita onda uma em cima da outra. Pelo contrário. Período alto significa um maior espaçamento entre ondas. Quando chega uma série, se ela tiver 3, 4 ondas, elas vão estar espaçadas de acordo com o período de onda. Perfeito? Então, um período de 8 segundos, a cada 8 segundos vai vir uma onda. Num mar com um período de 14 segundos, a cada 14 segundos vai vir uma onda. Então, no mar de maior período, você tem mais tempo para respirar quando você toma uma vaca, por exemplo. Certo? Beleza? E vamos agora então para falar sobre direção de onda. Direção de onda, então, é a direção de propagação de uma onda. As ondas costumam ser analisadas, né? Elas têm uma crista, como essa linha, por exemplo, onde elas vão se propagando em crista. E você tem aqui o chamado raio de onda, né? Digamos, a energia está se propagando nesse sentido. É interessante a gente analisar a direção de onda, porque a depender da onde o site de previsão de onda tira a informação, você pode ter diferentes direções para uma mesma praia, certo? Então, direção de onda é bem simples, mas eu trouxe esse slide só para a gente mostrar que o mesmo swell chegando, conforme ele vai chegando aqui nessa localidade, ele vai rotacionando, é a chamada refração. Eu vou falar um pouco disso mais para frente, mas você pode ver aí que nós temos diferentes direções, né, de propagação das ondas conforme elas chegam em águas rasas. Mas quando você vê no site de previsão, o mais interessante é você pegar uma direção um pouco mais profunda, que você consegue entender como é que está chegando essa energia na praia. Vai acontecer muita coisa aí, mas você entende da onde que está vindo essa ondulação. Perfeito, pessoal. Antes de falar como as ondas são geradas, está sendo tudo sob controle aqui? Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? É só deixar aqui, podemos continuar, tá tranquilo? Vamos ver, Paula Falcão, período é tempo, comprimento é distância. É isso aí, Paula. Na verdade, período e comprimento estão relacionados aí, tem uma mesma relação, né? Você consegue chegar do período para o comprimento através de uma equação e você tocou muito bem, show de bola. Agora vamos falar sobre como as ondas são geradas, pessoal. O centro de geração é quem imprime a característica do swell, certo? Então,
Vamos mudar minha câmera aqui lá para cima. Perfeito. Para ser gerada, uma onda ser gerada, o que precisamos? De vento e de uma pista, de uma área para o vento soprar. É a combinação das características de vento com essa área com que ele vai soprar é o que vai gerar as ondas. Então, vento gera ondas. O vento sopra na superfície livre do oceano, transfere a sua energia para o oceano, que vai criando aí as ondas, né? E quando a gente fala de vento, nós temos aqui basicamente três parâmetros, né? Intensidade, direção e o tempo que ele está soprando, certo? E quando a gente fala de pista, a gente fala de área disponível para soprar. Então, assim, quando a gente vê uma tempestade se formando, o potencial de geração de ondas vai estar completamente relacionado com uma combinação entre intensidade, direção e tempo do vento, bem como a área disponível para o vento soprar. Maior intensidade, numa mesma direção, por um maior tempo, numa maior área, vai fazer um swell aí significativo. Já centros de geração que se movem muito rápido para o oceano, eles acabam não tendo tempo de transferir toda a sua energia dos ventos para a superfície livre do oceano. Perfeito, pessoal? Bom, acho que teve uma pergunta aqui, né? Eduardo Araújo. A direção da onda segue o sentido dos ventos ou da corrente? A direção de ondas, como explicado nesse slide aqui, Eduardo, na verdade, a direção de onda, ela segue os ventos. Os ventos vão gerar as ondas e as ondas vão se propagar de acordo com a impressão do vento à superfície livre do oceano, beleza? As correntes, elas até interferem na propagação dessa onda, ela pode reduzir velocidade, pode aumentar a velocidade, tem algumas coisas que a gente fala de interações não lineares, que é o que ocorre, mas a direção de propagação está totalmente relacionada com vento. Perfeito? Vamos lá então, seguindo adiante, tenho aqui um exemplo prático dessa semana, é um vídeo que eu peguei no sábado aqui, do que está acontecendo nesse exato momento, né? Para a gente ver na vida real o que é um centro de geração. Quando a gente retrata através dessas figurinhas, né, um círculo, um quadrado, é tudo muito lindo, ideal, mas a natureza, a vida não é tão simples quanto a gente gostaria que ela fosse. Por essa razão, a gente vai trazer aqui e mostrar para vocês o que é um centro de geração. Perfeito? Então, aqui só para explicar para vocês, pessoal, antes de deixa eu pausar aqui. Esse é o wind.com, né, um site muito interessante que ganhou uma popularidade gigantesca pela capacidade de ver as coisas se movimentando, de ver os centros de geração. Perfeito? O que a gente está vendo aqui em cor nada mais é do que intensidade de vento. Azulzinho significa um vento fraco, vermelho, roxo. Para mim é vermelho, né? Não sei se para alguém vê mais é isso, mas já é vento mais forte, beleza? E aqui tem algumas letrinhas, né, que é o H e o L. Isso é pressão atmosférica, campo de pressão atmosférica, porque antes de existir o vento, existe uma diferença de pressão atmosférica entre dois pontos. Basicamente, o vento ele é formado pela diferença de pressão entre dois centros, né? Uma de alta e uma baixa. A alta pressão vai jogar vento lá para baixa pressão. Basicamente, é isso que acontece. E aqui a gente consegue ver, então, algumas coisas acontecendo bem interessantes, né? Por exemplo, aqui já nós temos um centro de geração, certo? Mas, deixa eu pausar, mais ainda, nada muito expressivo, ventos fracos, sem muita capacidade de gerar ondas significativas. O que está acontecendo, o que aconteceu, na verdade, né, ao longo da semana, e o que está acontecendo hoje, é esse ciclone, né, aqui entre Rio de Janeiro e Santa Catarina, que acabou se transformando, segundo a Marinha, numa tempestade, né, porque o valor de vento, na verdade, né, ele acabou se ultrapassando um certo limite. Então vamos ficar atento, pessoal, na verdade, a esse centro onde tem esse L, que tem bastante coisa interessante acontecendo por aqui. Deixa eu apagar toda essa tinta. E aí a gente começa a ver aqui, ó, essa baixa pressão se formando, e essas cores mais fortes indicando ventos também mais fortes, né? Aqui a gente já começa a ver, opa,
aqui já ganhou cara de que vai formar onda. Quando a gente vê isso, a gente já entende que tem coisa acontecendo. Perfeito? E aqui a gente tem então uma marcação da velocidade do vento, né? Opa, vamos voltar novamente aqui. Aqui, perfeito. Vamos apagar essa marcação de tinta, vamos voltar para mais uma. Então a gente tem aqui, o que seria uma pista de vento aqui, né? Basicamente, você tem mais ou menos isso aqui como uma pista de vento que está gerando essa onda que chegou para nós hoje aqui. Basicamente essa é a pista de vento, certo? E até é interessante, a gente vai ver mais para frente, que essa pista ela está estacionada, né? ela está ainda atuando, é o que vai fazer a gente ver aí 3 dias de swell com um pico, sem aquela decaída rápida, né? Não é tão comum para a gente isso, né? Ficar por 3 dias no auge do swell, e é por conta de que esse centro de geração ficou estacionado, ele não se moveu rapidamente para o oceano, ele ficou meio fixo, está fixo, né? Isso é o que faz com que a gente vá ter ondas aí significativas e ondas por bastante tempo. Um problema desse ciclone aqui, né, todo mundo deve ter notado isso hoje, quem foi para a praia, é que ele está muito próximo da praia, certo? Então, o que está acontecendo? Os ventos que estão formando as ondas, né, a borda desse ciclone, vamos dizer assim, ela está muito próximo da praia. Seria diferente se esse centro estivesse, por exemplo, vamos pegar uma outra caneta, se esse centro estivesse por aqui, por exemplo, certo? Aonde o ciclone rotacionasse por aqui, então a gente não teria essa influência, esse vento sul que está pegando aí sudeste já desde ontem, né? Nós possivelmente não teríamos, não tem como garantir isso, né? Mas, então aqui a gente já entra num ponto, pessoal, para vocês avaliarem qualidade de ondulação. Quanto mais próximo da praia, maior a probabilidade da gente ainda ter a influência do vento que formou a onda, consequentemente degradar um pouco a condição do surf. Mais para frente vocês vão ver que tem outras coisas que acontecem também. Tudo sob controle? Perfeito. Mais uma água, pessoal. Então tá. Seguindo adiante, então, eu trago aqui uma figurinha. Vocês veem que eu gosto muito de figurinha, tem um pouco dessa veia de quem estudou oceanografia, fiz mestrado em geologia marinha, então gosto muito de mostrar essas coisas. Mas, acima de tudo, quero tentar trazer um conteúdo bem simples, certo? Então, aqui, o centro de geração de ondas, perfeito? Gerando ondas. O que vai acontecer? É preciso uma distância, certo, pessoal? Para que uma onda que é gerada se torne um swell muito bem definido. Então, por essa razão que centro de geração muito próximo da costa não é tão interessante. É mais interessante que ele esteja um pouco mais longe da costa, certo? E aí a gente pode, vamos imaginar aqui, o vento soprando, então, ele começou a gerar as chamadas ripples, né? Microondulações. Essas ripples começam a interagir uma com a outra, que forma aqui o mar Chop, depois vai formando aí um mar que é chamado um mar completamente desenvolvido. Depois isso aí se reúne e forma um swell, certo? As vagas estão aqui atrás nesses campos anteriores. O que eu quero trazer para vocês aqui, tem uma figurinha bem interessante que mostra quanto tempo um vento precisa ficar atuando e qual o tamanho da área para formar o maior mar possível para aquele vento. Quando a gente pega aqui, né, essa nossa tempestade que está ocorrendo nesse momento aqui, eu até fiz uma marcação mais para frente. Aqui, ó, 31 nós, perfeito? 31, se a gente pegar aqui, ó, aqui nós temos essa coluna velocidade de vento em nós, aqui o tamanho da pista em milhas náuticas e a duração em horas, perfeito? Basicamente, aqui, ó, pegando um vento de 32 horas, de 32 nós, nós precisamos de 27 horas de vento numa área aqui de 340 milhas náuticas para conseguir transferir toda a energia do vento para o oceano e ter o maior potencial de ondas possíveis. Então, para isso que a gente precisa de duração. Swell, que é formado muito rápido, né? Gera aquele centro, ele já se desloca muito rápido para o oceano, ele não tem esse tempo de poder produzir as maiores ondas possíveis, certo? Então, o tempo é uma questão muito importante quando você estiver avaliando aí swell, geração de swell, se liga na questão duração de tempo, beleza?
E aqui a gente tem mais uma figurinha para mostrar, né? Voltando aqui atrás antes nisso, a gente tem aqui basicamente, né? Cadê aqui a canetinha? Beleza, nós temos aqui o centro de geração, certo? Então começa a formar microondulações e essas microondulações elas vão interagindo uma com as outras. Conforme o vento vai transferindo energia para o mar, ele vai ganhando corpo, forma, a priori, vários picos de ondas curtos, com diferentes períodos, alturas, e essas ondas vão se unindo para formar aí depois o swell. Basicamente, né, quando a gente olha para um centro de geração, a gente vai ver uma confusão líquida. É onda para tudo quanto é lado, e aí a gente tem o quê? Ondas, né? Nesse emaranhado de ondas se cruzando, aquelas que têm pico com pico, cava com cava vão se somar, e aquelas que têm pico com cava vão se subtrair, certo? Basicamente é o processo de formação de séries. Então aqui a gente tem o que seria uma série que vai chegar numa praia e aqui outra série, certo? Basicamente é isso, as ondas vão se interagindo umas com as outras e vão ganhando corpo e forma. E aí entra essa questão de quanto mais longe da praia for o centro de geração, mais bem organizado o swell estará. Então, justamente porque você dá tempo para que as ondas vá se interagindo umas com as outras, e assim eles conseguem se selecionar, separar, se espaçar bem e chegar um swell, um mar limpo, né, sem muita confusão. Antes de mostrar isso, então, vamos lá, vamos seguir adiante. Agora a gente chega aqui no conceito de vagas e swell. Né? Esse é um conceito que a gente vê em alguns sites de previsão de surf, como o Surf Guru. E o conceito de vagas nada mais é do que as ondas que ainda estão no seu centro de geração. Quando a gente pega essa situação, né, esse vento soprando, por mais que esse centro não esteja gerando ondas significativas para o surf, mas se você pega um ponto, vamos dizer, aqui em Florianópolis, você ainda está sobre as influências do vento que formou essa onda, certo? E aí, ao passo que quando você, para imaginar um swell, essa figura, eu quero retratar com essa figura, mas eu vou trazer outro exemplo. O swell, basicamente, são aquelas ondas já mais organizadas, que já saíram do centro de geração e agora não tem mais a influência do vento que a gerou. Então a gente tem aqui, né, vamos pensar nesse exemplo, esse centro de geração. As ondas que saírem desse centro de geração e chegarem aqui, elas estarão aí com pouca influência do centro de geração. Queria só mostrar essa questão de não estar no centro de geração para ser um swell, certo? E tem um exemplo bem interessante que eu posso mostrar aqui. Deixa eu mudar de tela. Deixa eu vir aqui para o wind, né? Por exemplo, um exemplo mais prático que eu posso trazer para vocês, que esse não vai existir, é pensar aqui em América Central, certo? Então, quando a gente pensa aqui em México, América Central, olha só o tamanho dessa pista aqui embaixo, né? Então, aqui essa pista está gerando ondas, eventualmente essas ondas vão sair desse centro de geração e vão chegar aqui na América Central, México. O que vai acontecer? Essa onda vai chegar lá no México, por exemplo, sem nenhuma influência dos ventos que estão a gerando. Melhor que isso, né? Essas ondas vão chegar no máximo, no auge da sua seleção, né? Quando você imagina o quanto essa ondulação vai viajar até chegar no México, simplesmente ela vai chegar limpa, o sonho de todo mundo, né? Beleza, pessoal. Eu acho que eu posso falar mais uma coisa aqui sobre isso. Enquanto eu me preparo aqui, tem alguma pergunta que eu posso responder por enquanto, quando eu tomar água? Tem. É do Cedric Cunha. Quando a previsão só apresenta vagas, deve-se a proximidade da pista e a falta de área para formar o swell? Quando ela apresenta somente vagas, a gente pode relacionar com proximidade de pista. Exatamente. Justamente por isso, né? Não teve o tempo das ondas saírem do seu centro de geração e chegar nas praias. Então o centro de geração está muito próximo da praia. E tem outro ponto ali que ele comentou, falta de ar. Exatamente. Esses ciclones mais próximos da costa, no meu entender, eles costumam ter um tamanho um pouco menor. Deixa eu mudar a tela aqui.
costumam ter um tamanho até um pouco menor do que esses no meio do oceano. Então você tem aí menor pista, você tem proximidade, você tem uma série de eventos aí que vão formar as vagas. É importante, foi até bacana a sua pergunta, quem foi o Cedric? Cedric, foi até bacana a sua pergunta, porque quando a gente fala assim de vagas, parece que ela é uma vilã, né? Mas muito pelo contrário, tem mares maravilhosos, excelentes, que são formados aí por vagas, certo? Centro de geração próximo da costa, que gerou umas vagas ali de 6, 7 segundos, com um tamanho razoavelmente legal. E depois que o vento dá uma acalmada, ou se você pega aí praias protegidas do vento que está gerando as ondas, você pode pegar ondas maravilhosas, sendo uma vaga, sendo uma onda de baixo período. Perfeito? Mais alguma pergunta? Wagner Martins. Quanto menor o período, mais o mar está mexido? A gente pode pensar dessa forma, certo? Tem duas coisas que a gente pode pensar aqui. Uma, que é o quê? O mar de período baixo, ele vai estar muito associado, para não dizer em 100% das vezes, na grande maioria, vai estar associado com o centro de geração próximo da praia. Então, o centro de geração significa ventos, certo? Ventos na área, a onda chegando na praia e tendo o vento que gerou essa onda, você vai ter uma maior probabilidade de ter um mar um pouco mais mexido. Em paralelo, você tem aquela situação também que as ondas estão meio espalhadas ainda. Tem outro slide que mostra as características principais de vaga e swell, mas basicamente as coisas estão um pouco espalhadas ainda. Não estão tão selecionadas quanto swell. E aí, outra coisa? Thomas, Diego, os ciclones estão sempre associados a baixa pressão? É isso aí. Tomás, perfeito, Tomás. Obrigadão pela pergunta. Essa parte de eventos meteorológicos, eu até já falei numa live que é uma parte que é uma deficiência que eu estou tendo que estudar para me aprimorar mais nisso, mas agora eu entendi que os ciclones estão associados com a baixa pressão e os anticiclones com a alta pressão. E aí tudo vai fazer sentido, vai basicamente definir qual é o sentido de giro, né? Ciclone e altociclone. Quando a gente vê aqui no INDE, se nós pegarmos a situação real, o ciclone no hemisfério sul vai estar girando aqui, o ciclone vai estar girando no sentido horário, perfeito, que vai fazer o quê? Vai gerar ondas de leste, sudeste, sul, sudoeste. Já o anticiclone, que é o H, que é associado a uma alta pressão, você vê, ele vai gerar ondas de leste. Então, o potencial de geração de ondas de leste está associado a anticiclones, alta pressão. E as ondas de sul, sudeste, leste, sudeste estão associadas com as baixas pressão aos ciclones. Perfeito? Então tá, vou dar continuidade aqui. Perfeito, pessoal? Vamos lá, aqui. Então, um resumo básico aqui entre vagas e swell. Vagas, menor período, swell, maior período. Vagas, geralmente o mar com uma energia mais fraca. O swell, geralmente uma energia um pouco mais madura. As vagas, elas têm uma menor definição nos parâmetros de altura, direção e período, justamente porque não teve toda essa seleção ainda de ondas, né? O swell, ele já vai ter uma melhor definição nos parâmetros altura, período e direção. Por exemplo, naquele exemplo do México, né? Que eu estava mostrando antes, até essas ondas chegarem lá no México, já aconteceu muita coisa, elas já se interagiram, já se separaram, aquilo que não é bom fica de lado, aquilo que é bom soma e chega linhas lindas, maravilhosas, muito bem espaçadas. Eu tive uma experiência muito bacana de ir para o México há uns anos atrás com um grupo de amigos. Foi aonde eu entendi o que é dar esse tempo para que as ondas cheguem, né, sejam formadas e cheguem até uma praia. Você pega Porto Escondido, as linhas que vão entrando, o grau de seleção, de espaçamento entre uma onda e outra, o grau de espaçamento entre séries é uma coisa milimétrica, assim. Tem que compartilhar a tela. Ah, é? Opa, vamos voltar aqui então. Aí, pessoal, agora voltando aqui a tela compartilhada, então. Perfeito? E aí, vagas, uma característica do mar de vagas é quando você olha para o mar, você tem vários picos de ondas com umas ondas mais curtas, certo? Já o swell, você costuma ter poucos picos e ondas mais longas. Justamente porque essas linhas, elas se somaram, a gente consegue ver mais ou menos aqui por essas figuras, né?
a gente consegue ver que, na verdade, aqui as linhas começam a se somar umas com as outras e formam linhas mais bem definidas. Essa é uma representação, então, de que as vagas, a característica do mar, são mares um pouco mais picado, ondas mais curtas e vários picos. Mais uma vez, isso não quer dizer um mar ruim, é claro, né? E o swell quer dizer mares com menos picos e ondas mais longas. Perfeito, turma? Bom, agora, seguindo adiante, então a gente falou já do que é uma onda, como elas são formadas, agora como que essas ondas vão viajar e vão chegar até as praias. Basicamente, existe aí o conceito de dispersão de ondas, né? Eu quero trazer para vocês aqui. Vamos pegar lá do começo o conhecimento, o vento transferiu onda para a superfície livre do oceano, gerou as ondas, então tem uma direção de propagação, certo? Bem definida, já respondendo a uma pergunta que foi feita lá no começo. Perfeito. Existe uma direção predominante pela qual a maior concentração de energia entenda como altura, vai se propagar. Mas, durante essa propagação das ondas, acontece o processo que nós chamamos de dispersão. Basicamente, parte dessa energia se dispersa nas direções adjacentes à direção principal. Por exemplo, aqui, olhando para essa figura, né, você tem uma direção principal aqui, mas parte da energia começa a dispersar um pouco mais para os lados. Perfeito, galera? E aí, vocês têm esse swell irradiando por longos períodos. Aqui como exemplo, imaginando um centro de geração aqui no sul, aqui logo abaixo da Nova Zelândia e Austrália, você já tem o centro de geração. Isso aqui é um gráfico de período de onda, né? Você vê os períodos, você vê o período aqui, essa cor mais forte é o maior período, conforme vai ficando do amarelo para o verde, é um período menor. Aqui a gente já começa a entender também que período está relacionado com velocidade de navegação de uma onda. Então, ondas de maior período vão chegar primeiro. Não necessariamente essas vão ser as maiores ondas. As primeiras ondas que chegam nunca são as maiores dentro de um swell. Chegam as mais rápidas, mais velozes, né? Que as que têm maior período. E depois vai chegando todas as outras componentes de período. Certo? Aqui a gente tem mais um swell que foi gerado, um pulso de swell. Deixa eu mudar a cor para a gente poder ver melhor, né? A gente vê aqui um pulso de swell, aqui outro pulso de swell, aqui outro pulso de swell. Países de costa oeste, pessoal. Costa oeste é isso. É um swell em cima do outro. E aí, então, isso é o gráfico então, de período, perfeito? E quando a gente olha a altura para o mesmo dia, pessoal, olha o que a gente vê. A energia se propagando, né, num eixo. A energia se propagando aqui num sentido, e aí você tem aqui uma queda de energia. Isso aqui é a altura de onda, na verdade, né? Laranja, ondas mais altas, conforme vai ficando verde, ondas mais fracas. Você tem também outras componentes de onda chegando em outras praias, mas o grande fluxo de energia, né, é essa direção predominante com a qual o swell foi gerado. Perfeito, pessoal? Deixa eu apagar toda essa tinta. Acho que é isso, acredito que deu para entender muito bem essa relação de viagem das ondas, né? É importante então a gente entender que a onda se viaja conforme o seu período. Quanto maior o período, mais rápido essa onda viaja. A altura, né, ela se propaga mais no eixo de geração de ondas e ela vai se radiando também para os lados, mas a maior energia está justamente no sentido de geração do swell. Perfeito, galera. Vamos agora chegar então. Agora estamos chegando nas praias. Não é a quebra ainda, tem muita coisa que acontece nesse meio tempo. Perfeito, galera? Vou trazer uma figurinha aqui também. Vocês veem que eu gosto muito de figurinha, né? Vamos imaginar aqui, aonde os movimentos orbitais fazem sentido. Quando a gente fala de ondas chegando em águas costeiras, a gente começa a falar aqui de movimentos orbitais, período, comprimento de onda. Isso já fica muito importante. Perfeito, pessoal. Essa situação aqui, nós temos ondas em águas profundas, certo? Ondas em águas profundas, elas estão viajando livremente, né? Pensando aqui na sua influência dos movimentos orbitais, não tem interação com o fundo, ela está viajando de boa, vamos dizer assim, né? Você nota também aqui agora uma coisa que a gente já pode notar,
Deixa eu limpar agora toda essa bagunça. E vamos ver mais uma vez, a gente tem aqui o comprimento de onda, né? Isso está relativamente em escala. E quando a gente chega aqui na quebra, ó, você já vê que o comprimento é menor, certo? Essa distância entre picos é menor. Outra coisa, aqui em águas profundas você tem um tamanho de onda, e quando você está aqui em águas rasas, essa altura já passa a ficar maior. Então a gente já começa a ver algumas coisas que começam a acontecer. Bom, a onda está viajando então, vamos imaginar aquele swell lá no sul do Pacífico, bombando onda, vamos imaginar lá para Porto Escondido. Então, enquanto o swell está viajando pelo Oceano Pacífico, ele está aqui sem interação nenhuma com o fundo, perfeito? A partir do momento que essa onda entra numa profundidade, certo? Que o valor, né, é a metade do seu comprimento, que o valor da profundidade é o seu comprimento de onda, é a metade do comprimento de onda, o L sobre 2, como a gente pode ver por essa equação, a onda começa a sentir o fundo. Esse movimento orbital daqui de baixo, ele começa a sentir opa, toquei em alguma coisa, encostei no fundo. E conforme aí essa onda vai se propagando agora, daqui que a gente chama de das águas intermediárias, né, dessa zona até essa outra zona, aqui a gente chama de águas rasas, aí muita coisa começa a acontecer. Aí os movimentos orbitais que a gente viu lá no início é o que vão fazer ocorrer uma série de transformações nessas ondas. Mostrando mais uma vez, então, né, essa questão do comprimento de onda. E aí, quando essa onda chega numa profundidade que é a metade do seu comprimento de onda, ela começa a sentir o fundo. E aí, a primeira coisa que vai acontecer quando ela sente o fundo é ela mudar de direção, caso a batimetria, né, que seria o desenho do relevo oceânico, acabe proporcionando tais variações. Vamos imaginar aqui mais uma onda. Vamos imaginar primeiro que aqui é a praia, é a areia, perfeito? Onde as pessoas ficam aqui, pegando sol. E aqui a gente entra na parte água. Vamos imaginar que cada linha dessa, pessoal, é uma profundidade. Aqui nós temos aqui 5 metros de profundidade, aqui 10, aqui 15, aqui 20, aqui 25 e aqui mais para frente 30, beleza? Passar para o lado de cá. Beleza. Então, o que está acontecendo? Vou pegar uma outra cor aqui. A onda, a crista de onda, ela está se propagando desta forma, né? E o raio de onda está dessa forma. Então a energia está no sentido da flecha, mas a onda ela é uma crista, né, que está chegando na praia. Bom, a gente viu aqui atrás, né, que quando a onda começa a interagir com o fundo, uma série de coisas vai acontecer. Uma delas é frear, certo? Esses movimentos orbitais em contato com o fundo, eles vão reduzir a velocidade de navegação da onda. Perfeito? Bom, então, quando a gente avalia esse slide, né? Então a gente imagina que essa onda está viajando aqui, essa parte da onda, deixa eu pegar aqui mais uma outra cor para separar bem. Vamos pegar aqui o azul. Essa parte da onda, ela está navegando aqui em 30 metros de profundidade. Essa aqui tocou nos 25 metros de profundidade. Então, tu tens uma parte da sua crista da onda batendo nos 25 metros de profundidade e a outra nos 30. Então, a interação dos movimentos orbitais com o fundo está muito mais significativa nesse lado da onda do que nesse. O que vai acontecer? Essa parte da onda aqui, ela vai frear, reduzir velocidade. Já essa aqui em cima, ela continua a se deslocar com uma maior velocidade. Então, essa freou, essa acelerou. O que vai acontecer? O raio de onda vai se inclinar dessa forma. E aí, isso vai acontecendo, até chegar, idealmente a onda quebra paralelo às linhas de mesma topografia de fundo. Na realidade, não é tão assim que acontecem as coisas, né? Mas só para vocês entenderem, então, que é esse processo que faz com que as ondas contornem recifes de corais, contornem costões rochosos. E aí quando você vê, por exemplo, né, que você estiver analisando o mapa, você vê um swell de sul numa praia, você vê que aqui tem um canto abrigado do swell de sul, o processo de refração,
vai fazer essa onda contornar esse costão. Obviamente, se tiver uma topografia que permita tal processo, vai contornar e vai fazer com que cheguem ondas em locais onde aparentemente não chegariam. Então, processo de refração é o que causa essas mudanças e é o processo que cria essas linhas maravilhosas em Bali, né? Quando a onda contorna todo um recife de coral aqui e chega até o final. Bom, aqui para falar um pouco de refração, eu acho que antes disso, pessoal, deixa eu tomar uma água para eu poder pegar mais um gás aqui e entrar em outro assunto. E fica à vontade, galera. A minha mulher acabou de me lembrar aqui de uma coisa, que é o seguinte, ela está dizendo que está pipocando bastante pergunta, certo? Certamente eu não vou conseguir dar conta de tudo. O que vai acontecer é que eu me comprometo a gravar um vídeo. Na verdade não é um vídeo, é uma live, né, linda? Certo? Sexta-feira, 8h30 no Instagram, eu vou fazer uma live para responder todas as perguntas que estão pipocando na tela aqui, beleza? Então não se preocupa se a sua pergunta não é respondida nesse momento. Ela vai ser respondida numa live, e se não for numa live vai ser em duas. Não vamos deixar ninguém na mão, beleza? Tem uma pergunta do Júlio que eu posso ler daqui, que eu acho que eu posso tratar, que é o quê? Boa noite, qual a diferença nos sites que exibem a opção Swell 1 e Swell 2 numa mesma praia e horário? Cara, basicamente, o que acontece, deixa eu voltar aqui, ó. Swell 1 e Swell 2 basicamente são duas ondas chegando, né? Quando a gente pega aqui, por exemplo, né? Quando a gente pega esse exemplo, tá? Deixa eu limpar aqui para explicar essas suas perguntas. Aqui o mouse, deixa eu limpar essa bagunça novamente. Vamos lá. Swell 1 e Swell 2. Imagina que você está aqui nesse ponto da praia, perfeito, pessoal? Essa ondulação está chegando aqui, ó, período, bota aí, na casa dos seus 20 segundos, e começa a chegar essa ondulação. Isso é um swell, perfeito? Tem uma assinatura muito clara. Por esse gráfico de período, você vê que aqui tem duas coisas, né? Concorda comigo, né, pessoal? Aqui nós temos um swell e aqui nós temos outro swell, certo? Essa assinatura de períodos me mostra que nós temos dois swell. Beleza. Esse swell vai começar a chegar na praia. Possivelmente, antes desse swell morrer, esse outro swell já vai chegar, entendeu? Esse swell vai estar aqui chegando, vamos lá, 15, 20 segundos, com uma altura X. O que vai acontecer? Vai passar os dias, o swell vai decair em período, vai decair em altura, mas ele não vai morrer. Ainda tem umas componentes ali de 7, 8 segundos, 9, 10 segundos eventualmente, com meio metro, por exemplo, e em paralelo está chegando esse outro swell. Então você tem uma sobreposição do swell. Até bacana você tocar nesse assunto, porque o mar ele não é simples, né? Ele é complexo, ele tem múltiplas ondas acontecendo e chegando no mesmo instante de tempo, certo? Eu não vou ter tempo de falar nessa aula, eu acabei não colocando isso aqui, porque você vê que tem muita coisa para falar, mas só para você entender então que duas componentes podem chegar no mesmo local. Como exemplo, aqui a gente tem um centro de geração bombando essas ondas, né? Mas você poderia ter, por exemplo, um outro centro de geração bombando ondas nesse sentido, certo? Então você tem aqui uma ondulação de leste, de oeste nesse caso, chegando. Perfeito, vou fazer umas linhas aqui. Perfeito. E em paralelo, você tem esse seu swell de sul chegando aqui. Então, quando você for ver uma previsão, você vai tirar uma previsão, vai pegar um extrato desse ponto, vai te mostrar. Ele vai dizer, olha, você tem um swell vindo de oeste, nesse caso, né? Tá vindo de oeste para leste, com tantos de período, tantos de altura. Em paralelo, você vai ter também esse swell vindo aqui de sul, sudoeste, com tantos de período, tantos de altura. Cara, eu vou te falar que isso não é desejável, sabe? Muitas componentes de onda não são desejáveis, porque, principalmente para nossas praias aqui, né? Por causa que cada onda vai acabar mexendo no banco de areia, vai acabar transportando a areia de um lado para o outro. O banco de areia não vai entender nada, né? Uma hora uma onda quer levar ele para um lado, aí chega outra série que quer levar para o outro lado, então não é interessante. O interessante é você ter sempre um swell limpo,
único, exclusivo, sem muitas complicações. Perfeito? Espero que eu tenha respondido aqui a pergunta. Vamos lá então, seguimos adiante. A jornada é longa. Nem tão longa assim. Espero que esteja interessante aí para vocês, galera, porque para mim, que sou apaixonado por esse assunto, é muito legal poder compartilhar isso e receber esse tanto de pergunta aí que está chegando. Então, as ondas estão chegando na praia, né? A gente falou aqui de refração. E aí agora vamos falar de isóbatas, pessoal. Isóbatas são linhas de mesma profundidade. Quando a gente pega aqui, eu peguei no exemplo Santa Catarina, o pessoal que é do norte, do nordeste, eu peço perdão aqui, que eu não trago muitos exemplos de vocês, simplesmente porque eu não conheço muito a sua área. Né? Como eu vivo mais aqui sudeste e sul, eu tenho mais exemplos e posso falar com mais propriedade dessas áreas, então peço já perdão aí se eu não estou tocando nas praias do nordeste e do norte. Até é uma das minhas missões, é estudar mais as praias de vocês aí, beleza? Bom, linhas de mesma profundidade, né? Quando a gente vê aqui essa parte do Santa Catarina, as isóbatas, né, as linhas de mesma profundidade, elas têm uma orientação mais ou menos aqui nordeste e sudoeste, certo? Isso faz com que, né, ondulações de sul, perfeito, demandem aí o processo de refração, e dentro do processo de refração você perde energia, certo? Você perde força, perde altura, então você tem aqui swell de sul para nós aqui, sempre acaba perdendo um pouco mais de energia, perfeito? Já um swell de leste, por exemplo, como que está acontecendo agora, leste e sudeste, são ondas que conservam mais energia, e aí você não precisa ter uma ondulação com um período gigantesco, algo para ter uma onda interessante na praia. Uma vaga de curto período com um tamanho nem tão grande, sendo de leste, você já tem ondas bem incríveis acontecendo aqui em nossas praias. Quando nós pensamos agora em Rio de Janeiro, pessoal, Rio de Janeiro já é um caso diferente. Rio de Janeiro, as isóbatas, elas estão mais no sentido, deixa eu pegar minha canetinha, mais no sentido leste-oeste, perfeito. Isso faz com que as ondulações de sul, elas cheguem nessas praias e não percam tanta energia por refração, o que faz o Rio de Janeiro ser um palco maravilhoso aí para as ondulações de sul, sudoeste, sudeste, simplesmente porque tu não tem tanta refração. A linha de costa está totalmente exposta a toda essa energia que está chegando. Perfeito, galera? Esse tipo de conhecimento, pessoal, ele é bacana pra caramba de quando você começa a viajar, a planejar a viagem, de você dar aquela estudada melhor no local que você vai viajar, né? Tem muita informação na internet disponível hoje, mas você ter um certo tato para entender melhor qual ondulação vai ser boa, qual não vai ser, isso tudo te dá essas bases aí para poder planejar uma viagem com mais sucesso, como exemplo. Bom, falar sobre empinamento de onda. Deixa eu pegar mais um ar aqui, galera, que eu estou descarregando muito conteúdo aqui. Deixa eu tomar mais uma água. Nesse meio tempo, enquanto eu tomo uma água, pessoal, dá uma compartilhada com algum amigo se você acha que esse conteúdo tem valor, que está interessante. Agora eu vou começar a chegar na parte de quebra da onda. Dá uma compartilhada com algum amigo aí, que é o tempo de eu tomar uma água, você compartilhar e o seu amigo chegar junto aí. Isso é uma coisa bem... Deixa eu mudar a posição da minha câmera. Quem produz conteúdo é um pouco mendigo, né? A gente é mendigo de curtida, compartilhamento. Então, deixa eu mendigar um compartilhamento aqui, porque isso é muito importante para a gente aqui que produz conteúdo e quer que essa mensagem viaje aí para todo mundo que tenha interesse no assunto. Falando nisso, né? Se não curtiu, não custa nada. Dá uma curtida ali e seguimos adiante. Vamos lá, então. Empinamento de onda. Agora, isso é interessante a gente entender que o empinamento acontece em paralelo à refração. As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, beleza? Empinamento, basicamente, o que vai acontecer quando a gente pega aqui, né? Comprimento de onda, a distância entre duas cristas. O empinamento, o que vai acontecer? A gente já pode ver até aqui, ó, ver se dá para ver, não dá para ver tão bem. Mas basicamente o que vai acontecer
esse volume d'água, pensa aqui, ó, entre esse comprimento, essa crista e essa crista, deixa eu posicionar melhor na câmera, nós temos aqui o comprimento de onda, perfeito? Conforme isso vai chegando em águas rasas, vai tendo a interação dos movimentos orbitais com o fundo, a onda vai se comprimindo, perfeito, pessoal? O comprimento vai encurtando. Agora você pensa nesse volume d'água, você reduz esse volume, você aperta, comprime, a água tem que ir para algum lugar. Para baixo ela não pode ir porque nós temos o fundo do oceano. Perfeito? Nós temos o fundo da praia. Para onde que a água vai? A água vai para cima, certo? É o que faz aqui a onda crescer em altura, certo? É por isso que quando a gente está numa praia, a gente vê as linhas no horizonte, né? São pequenas elevações, e conforme elas vão chegando, elas passam de um certo ponto que começa a ficar nítido o negócio, né? Você começa a ver que a ondulação começa a ganhar um pouco mais de tamanho. É justamente essa compressão do comprimento, crescimento em altura, até que vai chegar ao ponto de quebra, que vamos falar já já. Perfeito, turma? Então, ondulação navegando, chega em águas mais rasas, começa a ter uma interação com o fundo, a onda começa a perder energia, ela começa a rotacionar a depender da morfologia do fundo. Em paralelo, ela começa a perder comprimento, ganhar altura, tudo isso simultaneamente. Perfeito? Até que chega o auge aqui da nosso esporte, né? Que é a quebra da onda. Para explicar a quebra da onda, pessoal, eu vou tentar... Deixa eu me inspirar para explicar bem isso. Bom, vamos lá. Ondulação está chegando. Antes disso, temos aqui, né, o banco submerso. Essa minha apresentação, eu foquei bastante aqui em praias arenosas, né, banco de areia, que é a nossa realidade no Brasil. Perfeito? Mas vamos imaginar que aqui, ó, nós temos a praia, né? Mais uma vez, aqui é seu amigo, sua amiga, sua família, namorado, namorada que está lá na praia, olha, batendo uma foto, né? Vou botar uma câmerazinha aqui, batendo uma foto e você está aqui, você levou uma vaca, vamos dizer aqui, ó. Você levou uma vaca. Perfeito? Seu amigo batendo foto da sua vaca. É para isso que os amigos e as amigas servem, né? Beleza, vamos lá então. Isso é interessante, né? As melhores ondas nunca saem, né? Quem surfa sabe muito bem disso. As ondas mais interessantes nunca são pegas pelas lentes. Mas fica na memória. Perfeito? Vamos, saúde, linda. Vamos lá. Seguindo aqui então, ondulação se aproximando do banco de areia. O que está acontecendo? Está acontecendo refração, empinamento, mas acima de tudo, o comprimento, né, de onda reduzindo, a altura crescendo. Perfeito, turma? E aí nós temos aqui, ó, vamos imaginar aqui os movimentos orbitais, né? Faz de conta que isso é movimento orbital. Isso aqui freando, né? Freando a onda, até que chega num ponto que você tem um obstáculo mais abrupto, né? Até onde atinge um ponto aonde o quê? Aonde a onda freou tanto aqui, pessoal, ela já está com uma velocidade tão menor que o seu pico, que o que vai acontecer? A base da onda foi freando e o pico continuou a todo vapor, continuou no gás. O que vai acontecer? Vai ser projetado o LIPRE para frente. Perfeito? Basicamente o processo de quebra é isso, né? A onda está chegando, pensa lá nos movimentos orbitais, interação com o fundo, vai freando, vai achatando, vai crescendo em altura e aí, por princípios físicos, né, essa crista vai se inclinando um pouco para frente, vai freando a base até que chega uma hora que colapsa. Perfeito? O princípio físico não deixa mais a onda se manter de pé. Ela vai colapsar. Agora, o que vai fazer uma onda colapsar de uma forma tubular, né, chamada mergulhante ou deslizante, uma onda mais cheia, o principal ponto aqui é a topografia do fundo. Perfeito, pessoal? Praias com menor declividade, posso passar adiante aqui, praias com menor declividade, pessoal, vai fazer ondas, agora pensa que essa onda está se deslocando para cá, vai fazer uma onda simplesmente colapsar e não jogar um tubo, perfeito? Já uma praia com uma inclinação mais acentuada, você vai ter essa projeção do lip em forma de tubo. Aqui dá para a gente tentar viajar um pouco, basicamente, imaginando aqui uma praia
dessas mais inclinadas, né? Imagina que você, vamos pegar como exemplo aqui, imagina que você tem algo similar a isso, né? Então a ondulação chegando, ela está viajando, de repente ela começa a perder energia, de repente essa perca de energia, quando você tem um declive muito acentuado, uma inclinação maior, ela é tão acentuada que a velocidade da crista ainda está elevada e ela se joga para frente em forma de um tubo. Já quando você tem uma declividade um pouco mais suave, certo? O que vai acontecer? A onda vai empinando, quando chegar nesse ponto ela já vai estar quase quebrando, mas ainda assim a velocidade, elas estão perdendo velocidade na mesma intensidade, até que chega um ponto quando ela encontra aqui o seu banco de areia, ela não está com uma velocidade para jogar o lip para frente, ela só vai fazer o lip deslizar e colapsar sobre si mesma, digamos. Isso é mais ou menos o princípio de quebra de onda, e aqui a gente já pode fazer um parênteses e imaginar do porquê que lá no Havaí, por exemplo, você tem ondas mais tubulares, né? Você tem basicamente uma ilha no meio do oceano, né? A declividade muito acentuada, então ondulações gigantescas com alto potencial chegando, a hora que a ondulação começa a sentir o fundo, a hora que vê, ela já empinou, opa, já é o banco aqui, já é o Recife, bum, a hora que ela vê, já não tem mais para onde ir, ela tem que quebrar. Isso tendo uma energia, uma força grande ainda. Tem pouco empinamento, pouca refração. Chegou, sentiu, viu já o Recife, levantou, quebrou, não tem muita perca de energia. Ao passo que quando a gente pega aqui, por exemplo, o sul do Brasil, você tem uma extensa zona de empinamento. Então a onda ela vai vindo, vai freando, vai se ajeitando, contorna para cá, vira para lá, ela vai se trabalhando. Então quando ela vai quebrar, ela já perdeu muito parte de sua energia, ela não está com todo o seu potencial, digamos, né? Também a gente pode entender por isso também que as praias quebram ondas de forma diferente. E uma coisa interessante também, pessoal, para vocês entenderem aqui essa relação, as praias com declividade mais suave são produzidas por praias de areia fina. Toda praia de areia fina vai ser uma praia com um perfil suave, consequentemente com ondas mais cheias. Vê aí Santos, vê aqui sul de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Já praias de areia grossa vão produzir praias mais inclinadas, consequentemente ondas mais tubulares. Perfeito? Bom, seguindo um pouco adiante então, falando sobre tipos de fundo. A gente falou aqui atrás sobre quebra, né? Agora levando em conta que esse ponto de quebra pode ser um fundo de pedra, né? Um rock point, como nesse exemplo aqui de pipeline. Pode ser um reef break, um fundo de coral, como nesse exemplo aqui. Opa, deixa eu mudar minha câmerazinha. Nesse exemplo aqui, por exemplo, da Indonésia, Desert Point, você tem fundo de coral. Isso é particularmente interessante porque são fundos rígidos que não se movimentam. Eles estão sempre parados naquele mesmo lugar. Então, ondulação, chegou, puxa, não tem erro. O fundo está ali, perfeito, sabe? Até tem cientistas que estudam a morfologia dos fundos para explicar quais são os fundos que formam ondas tubulares, ondas longas, existe forma de coração, uma série de formas que produzem aí tipos de quebra de onda diferente. E sendo que os fundos de pedra e os de coral, fundos fixos, é o que tem de melhor. Perfeito. E aí a gente chega nos beach breaks, né, os fundos de areia. Os meus conteúdos eles estão bem voltados aqui para beach break, porque a princípio a ideia é para a gente conversar no Brasil. Eu trouxe um exemplo aqui da praia de Salinópolis, no Pará. Perfeito. Uma praia que já tive a oportunidade de surfar. E tem um amigo aí que também produz conteúdo de surf, o Douglas, que também me contou bastante coisa nessa praia. Nessa região aqui, norte do Brasil, nós temos variação de maré gigantesca. Perfeito. Faço um parênteses, eu falei que eu não falaria nada de norte e nordeste, mas agora que eu lembrei que tem esses slides aqui. Salve Pará, salve Salinópolis, lugar maravilhoso de vocês aí. Tive o prazer de presenciar aí algumas ondinhas e foi muito bacana. Mas voltando aqui então, isso aqui ó, é a praia na maré seca, pessoal.
olha só onde está, né, a linha de costa, os bares e onde está a água, e vê aqui os pontinhos, cada pontinho desse é um carro, um guarda-sol, não sei agora. E quando a maré enche, você tem as ondas quebrando. Então, aqui eu peguei onda basicamente nesse banco aqui, pelo que eu me lembro, na verdade, né, que seria mais ou menos isso aqui, né? Mais ou menos isso aqui, né? Então, o que nós temos aqui, quando a maré enche, nós temos aqui a onda quebrando no banco, perfeito? Falar de bancos de areia, a gente tem que falar também de mobilidade, pessoal. A gente tem que falar de mobilidade. Bancos de areia estão continuamente se mexendo. É por essa razão que nem todo o swell que entra aqui na praia vai proporcionar boas ondas, sabe? Existe muitas vezes aí o swell com um potencial incrível, vento terral, maré boa, todos os elementos ali quase alinhados, falta um elemento, que é o fundo submarino. No banco não está formado, ele não está numa posição interessante, ou ele está migrando. Se nós pensarmos numa praia, ela funciona basicamente aqui como um ser vivo, né, como comentei anteriormente. Nós temos aqui, deixa eu pegar minha caneta para mostrar melhor aqui. Nós temos aqui, ó, o modelo de praia de inverno, winter, inverno, beleza, turma? Pensando aqui, essa aqui é a parte aquosa, aqui um costão, né, basicamente alguma estrutura rochosa, e esses pontinhos seria o pacote sedimentar, o pacote de areia, a areia que está em movimento na praia. No mar de inverno, grande parte da areia está depositada, né, em forma de bancos submarinos, perfeito? Isso porque muita ondulação, vai chegando uma ondulação em cima da outra, e aí é onde a praia ela vai funcionar como um ser vivo para atingir o seu equilíbrio. No verão, certo? Não tem muita onda, uma ondulação aqui, outra ali, nada muito expressivo, sem muita constância. O que acontece? Toda a areia vai se depositando na praia. Perfeito? Nós temos aqui situações amenas, então vai proporcionando deposição na praia, formando praias mais longas e bancos nem tão bem formados, certo? Aí o que acontece? Quando entra uma tempestade, entra um swell, o que vai acontecer? O mar, né, os oceanos, a natureza, eles vão quebrar aqui nessa zona. Junto com o mar de alta intensidade, alta energia, é gerado também muita corrente, que vai fazer o quê? Vai pegar essa areia e vai transportar para cá para entrar em equilíbrio. Então, olha só que interessante. O mar vai lá na parte emersa na areia, vai buscar areia, vai trazer para formar um banco submarino aqui atrás, que aí ele pode fazer com que as ondas quebrem no banco, perfeito, dissipem a energia e não provoquem estragos aí nas praias. Então, tudo isso é um alinhamento muito sutil entre areia, né, e ondas, morfologia e ondas. Na oceanografia, isso é um conceito que a gente chama de morfodinâmica de praias. Eu fiz a minha graduação nesse tema, o tema que eu mais gostei, né, na universidade, morfodinâmica de praias. É a morfologia interferindo na dinâmica, quebra de ondas, consequentemente as ondas vão interferir na morfologia, que vão interferir nas ondas, e você vai fazendo um ciclo. Perfeito? Aqui é um ponto interessante a gente tocar também, que é por essa razão que é interessante a gente conservar as dunas, pessoal. Certo? É muito importante a conservação das dunas, porque ali é um estoque de areia, principalmente a duna frontal, a linha de frente contra as ondas, porque é ali que está o estoque de areia, né, para levar a praia a um equilíbrio quando as ondas crescem e ficam mais intensas. Praias que deterioraram a sua duna frontal, elas têm continuamente problemas aí com erosão, com destruição de infraestrutura, estradas e por aí vai. Aqui mais uma figurinha para mostrar essa questão, né, da areia, né, numa situação de mar calmo. Toda a areia está aqui na parte emersa, certo? E aí você não tem bancos submersos, né, o que faz com que quando entra alguma onda você não tenha um mar tão interessante. E aí quando você entrou a ondulação vai tirar essa areia
e vai trazer para cá e vai formar os bancos para que as ondas quebrem. Esse é o exemplo aqui do beat break. Perfeito? Eu vou só tocar num ponto que a gente falou muito de ondas, né? Tudo isso influencia muito na qualidade. Primeiramente, influencia em se vai ter ondas ou não, mas a qualidade das ondas ela está diretamente ligada também com ventos, né? Vento terral soprando da terra para o mar, proporcionando melhores condições de onda, e o vento maral soprando do mar para a terra, proporcionando condições nem tão boas, mas não quer dizer que não sejam condições interessantes. Beleza? Há uma relação aqui que um vento maral moderado num mar grande pode permitir um surf incrível aí, ondas manobráveis, não vai formar um tubo, né? O vento maral acaba deteriorando o tubo, mas você vai ter aí ondas, no mínimo, interessantes aí para soltar a perna, beleza? E existe um terceiro vento que eu não toquei aqui, que a hora que você estiver vendo as previsões de ondas, vale a pena ficar ligado, que é o vento cruzado, que é o vento que sopra aqui, ó, cruzado à praia. Porque se ele tiver um pequeno desvio para um lado, ele já vai ser um vento com mais característica de terral, e se ele sopra de outro lado, ele vai ser um vento com mais característica de maral. Perfeito? Então esse é um ponto para ficar ligado quando você vê um vento cruzado numa previsão para uma praia. Presta atenção nessas nuances aqui, porque isso pode levar a um vento mais maral ou mais terral. Marés, né, tem uma influência gigantesca também na qualidade do surf. Eu gravei 2 vídeos longos aí que tem no canal do YouTube, no próprio Instagram e Facebook. A maré tem influências gigantescas e complexas no surf. Eu trago aqui só uma principal, que é modificar o ponto de quebra da onda. Imaginando que aqui tem um banco de areia, numa maré alta, as ondas vão estar quebrando um pouco mais aqui, né? Quando você pega todo aquele conhecimento, né, movimentos orbitais, aí você subiu a maré, a onda começou a interagir com o fundo, passou pelo banco, não atingiu aquele ponto de ruptura para projetar o lip, ela vai fazer isso mais aqui próximo da costa. Perfeito? Já numa maré baixa, o que vai acontecer? Né? Aqui começa a correr as interações, velocidades, movimentos orbitais, e a hora que ela bate no banco, ela atinge aqui o seu ponto de quebra, projetando o lip para frente, beleza? Eu tenho muito mais para falar sobre maré, mas eu teria que ter pelo menos 1 hora aqui para poder explicar melhor isso. Eu vou só dar essa amostra, digamos assim, do que uma maré provoca no surf. Bom, e aí chegamos nos modelos de previsão de ondas, pessoal. Até então nós estávamos entendendo como é que o oceano funciona, como é que as ondas funcionam, para a gente agora falar sobre as benditas aí previsão de ondas, essa tecnologia incrível que nos permite planejar melhor quando, onde nós vamos surfar. Bom, esse aqui é um retrato de uma previsão, né? Nós temos aqui mapas, perfeito. Temos aqui espectro de energia, que eu gosto muito. Não vou conseguir falar nessa live sobre espectro. E aqui um gráfico ao longo dos dias. Mas antes da gente entrar em detalhes aqui nas previsões propriamente ditas, vamos falar um pouco aqui sobre como elas funcionam. Perfeito, turma? O que é um modelo numérico? Um modelo numérico nada mais é do que um conjunto de equações para descrever algum fenômeno da natureza. Não precisa ser somente da natureza, né? Mas falando aqui da natureza. Imagina que existe uma fórmula, vamos pegar como exemplo essa, não é essa, mas existe uma fórmula que descreve exatamente como o vento transfere energia para a superfície livre do oceano. Perfeito? Aí existe uma outra forma que vai descrever como que lá no centro de geração uma onda interage com a outra para se somar. E aí vai ter uma terceira fórmula que vai dizer como que essas ondas ganham velocidade com relação a período de onda. E aí tem uma outra fórmula que vai dizer como que essas ondas começam a interagir com o fundo quando chegam mais próximo de águas rasas. E aí tem uma fórmula que fala de refração, uma fórmula que fala da perca de energia das ondas com atrito com o fundo. E nós temos outra fórmula que vai falar de empinamento. Enfim, nós temos de tudo isso que eu falei dos oceanos,
que é algo muito simplificado, eu simplifiquei ao extremo. Tudo isso, para cada processo desse, existe uma fórmula ou um conjunto de fórmulas que vão descrever esses processos. O que o modelo numérico faz, por exemplo, o modelo de previsão de ondas, é pegar todas essas equações, linkar uma na outra, né, que permita a gente analisar as ondas com maestria. Perfeito? Isso é o que eu espero. O modelo mais consumido, mais utilizado é o WaveWatch 3, né? Que é o modelo norte-americano. Esse é um modelo globalmente difundido. Basicamente, quase todos os sites usam esse modelo, certo? Um ou outro tem o seu modelo próprio. Quando pega Surfline, eles têm um modelo LOL ali de águas rasas próprio. Mas a base das previsões de ondas é o WaveWatch 3. Funcionamento de um modelo, pessoal. Vamos lá. Vamos pegar aqui o meu lápis novamente. Tá, beleza. O modelo precisa de parâmetros de entrada. Bom, já sabemos que, já que as ondas são formadas por ventos, o parâmetro de entrada básico de um modelo numérico de previsão de ondas, vamos dizer aqui do WaveWatch 3, são ventos. Então você entra com uma série de informações no modelo e existe aqui, cada modelo, né, existe as condições ambiente, né? Você delimita a sua área que você vai rodar o seu modelo. Você monta a chamada malha, né, imagina que é um entrelaçado de polígonos, onde você tem cálculos acontecendo em cada um desses polígonos, perfeito? E aqui o dado principal das condições, já que vimos que a batimetria, a morfologia do fundo é extremamente importante nas transformações de onda, então nós temos aqui que morfologia é um parâmetro, não seria um parâmetro de entrada, na minha visão seria mais umas condições de contorno. Você monta o seu domínio com, por exemplo, os dados de batimetria daquela localidade. Perfeito? E aí você vai rodar o seu modelo numérico, né? E existe também o conceito aqui de ajustes e calibração, que você imagina que você tem fórmulas muito gerais, né? Então, para cada localidade, você tem que, digamos que, ajustar uns parafusos. Imagina que tem um monte de parafusinho esse modelo, certo? E aí você vai pegando uma chave e ajusta um pouco outro parâmetro, até você calibrar o modelo. Calibrar o modelo, pessoal, seria basicamente assim, ó. Você roda uma previsão para daqui a 7 dias, digamos, e aí você tem uma boia oceanográfica medindo ondas no mar, certo? E você prevê o que vai acontecer amanhã. Você previu que vai ter uma onda de 1 metro, 10 segundos. Chega amanhã, o evento ocorre, a sua boia oceanográfica mediu ali o evento, o que vai acontecer? Você viu que a sua boia mediu 1,3 metros, 12 segundos. O que você faz? Você mexe nos seus parâmetros no modelo, você dá uma ajustada nos parafusos do modelo, para que, simulando as mesmas condições anteriores, o modelo mostre 1,2 metros com 12 segundos. Você força o seu modelo para que ele apresente exatamente aquela condição que ocorreu, que você mediu, certo? Previsão não é exatidão, previsão é aquilo que a gente está prevendo que vai acontecer. Boias oceanográficos e equipamentos, né? Eu trabalho vendendo equipamentos oceanográficos que medem ondas, então o nosso equipamento lá na água mede a informação real, o que está acontecendo, certo? E aí você pega ali, cruza aquilo que você previu com aquilo que aconteceu, você ajusta os parafusos do seu modelo e aí você considera que ele está operacional, perfeito? Mas quando você imagina a vastidão do oceano, a vastidão de características, de localidades, quando você imagina bancos de areia se movendo, muita coisa acontecendo, fica meio que inviável de você ter um modelo com uma calibração única e funcionando perfeitamente para todo o Brasil, para todo mundo, certo? Agora, e aí a gente chega então nos parâmetros de saída. Parâmetros de saída nada mais são do que aqueles gráficos bonitos, linhas, curvas que a gente vê nos sites. A gente lê os parâmetros de saída, mas por trás o que a gente não vê está acontecendo tudo isso, certo? Aqui eu posso falar de uma incerteza de modelo,
Perfeito. Bom, falando aqui sobre incerteza de modelo, pessoal, você imagina assim, ó, como é que eu vou prever uma onda que vai acontecer daqui a 4, 5 dias? Para mim fazer isso, eu tenho que prever um vento para daqui a 4 dias, certo? Quando eu penso em centro de geração, né, no potencial de geração de um centro daqui a 7 dias, o que vai acontecer? Nós temos que primeiramente ter um modelo de previsão de ventos que me diga como é que vai estar os ventos daqui a 7 dias. Perfeito, turma? Então, o que nós temos aqui é um modelo de previsão de vento, algo mais robusto, entrando nos modelos numéricos de previsão de ondas. Então, você pega um modelo de previsão de vento, e aí quando você imagina o domínio atmosférico, né, o domínio é aonde vão acontecer as equações, quando você imagina a atmosfera, você imagina mundo. E quando você imagina a atmosfera, você imagina da superfície até centenas, dezenas de quilômetros. Quando você tem isso tudo sendo previsto, você já tem uma incerteza associada com a previsão de ventos. Perfeito? E aí você pega essa previsão de ventos e você alimenta o modelo de previsão de ondas. Então você pega aquela incerteza e transfere para outro modelo. Por essa razão que, por exemplo, as previsões não são 100% confiáveis para daqui a 5, 7, 10 dias, certo? Na verdade, você vê tendências, né? Bom, tem uma tendência de entrar um swell X, tem uma tendência de estar flat, mas não é a informação exata ainda, porque muita coisa vai acontecendo até chegar nesse dia. Beleza, galera? Bom, e aí a gente vai chegar com alguns exemplos aqui no Surf Guru. Eu vou abrir um site para a gente dar uma olhada. Não sei se tem alguma pergunta que a gente pode responder aqui, Linda. Paula Falcão. Com quantos dias de antecedência dá para termos uma confiabilidade razoável da previsão? É a terceira pergunta da Paula. Tá, Paula, desculpa não responder as outras aí, pretendo responder na live de sexta-feira. Perfeito. Vamos lá. Com quantos dias de antecedência? Eu lembro de ter visto, já estudei alguns papers disso na época da faculdade, e estudei recentemente algumas coisas desse assunto. O que a gente pode dizer é que assim, a gente dá para separar em diferentes condições, certo? O que acontece? Quando você tem uma atmosfera mais estável, as previsões costumam ser mais certeiras a longo prazo. Quando você tem distúrbios passando, como agora, né, essa tempestade passando aqui no Atlântico Sul, muito próximo da costa, a cada dia você tem um pouco de incerteza. Então, o primeiro ponto da resposta à sua pergunta é que depende muito de como que estão as condições atmosféricas para você saber a quantos dias de distância você tem confiabilidade ou não. E numa situação assim, o que eu vejo nesses estudos que eu já li, né, basicamente o que o pessoal faz? O pessoal roda uma série de modelos, né, tem dados medidos, e aí você vai vendo, por exemplo, você pega lá, hoje você roda um modelo de 7 dias, perfeito? E aí você grava todas as informações, aí passam esses 7 dias, né, daqui a 10 dias, você mediu através de uma boia oceanográfica ou de um ADCP que eu comercializo aqui no Brasil, e aí você pegou a informação medida. Depois disso, você joga essa informação, compara com o que você previu e você consegue aí ter esse índice de acerto. O que eu vejo é que 48 horas a 72 horas você tem aí 95, 90% de chances de acerto. Essa probabilidade de acerto ela vai decaindo ao longo dos dias. Por exemplo, para amanhã, eu não sei o número absoluto, depende muito da calibração do modelo, depende de muita coisa. Mas hoje em dia, né, o pessoal tem uma boa expertise em calibrar modelos, rodar modelos. Então dá para a gente dizer que para amanhã, 24 horas, tu vai ter 95 a 100% de chance de acerto. Depois reduz um pouco mais. Em 72 horas, 3 dias, né, reduz já para baixo, talvez aí pelos 90%. E conforme você vai se distanciando, né, vai sendo uma curva meio que exponencial. Eu vou tentar desenhar aqui, ó. Seria mais ou menos algo nesse sentido, né? Imagina que você tem aqui tempo, eixo x tempo,
dias, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui você tem probabilidade, certo, pessoal? Nós temos aqui, ó, vamos imaginar aqui 100% de probabilidade de acerto, aqui 0. E aqui é dia 1, dia 2, 3, por aí vai, né? Então, para amanhã, nós teríamos aqui um máximo de acerto. O que vai acontecer é que essa curva vai estar mais ou menos assim, sabe? Para amanhã você tem quase 100%, e aí você vai decaindo até que chega um certo momento, que pelo terceiro dia, que você já começa a decair um pouco mais. Perfeito? Esse é um assunto que eu tenho marcado aqui no meu banco de conteúdos para trazer isso com mais propriedade e números reais, certo? Por hora, o que eu posso te dizer é que, até sendo bem objetivo agora, até 3 dias você tem uma grande chance de ter uma previsão que bate com a realidade. Passa de 3 dias, você já começa a ter muito mais chance de não estar certo. Perfeito? E aí, né, quando entra, por exemplo, nesse caso específico, né, que entra aqui esse ciclone que virou tempestade gigantesco, o que você tem que fazer, né, como as condições mudam a cada dia, é tudo muito incerto quando tem um ciclone, você tem que monitorar diariamente, pessoal. Aqui não tem, para quem está na pegada do surf, que quer tomar decisão, tem ciclone rolando perto da costa principalmente, todo dia, pelo menos para mim, né, manhã, tarde, noite, dá uma olhada, ver se mudou alguma coisa. Sempre acaba mudando o tamanho, muda um pouco a direção, o período, vai sempre mudando um pouco. E muda principalmente ventos. Ventos é uma coisa que fica muito mais incerto nesses eventos atmosféricos mais intensos. Perfeito? Então tá, vamos lá. Vamos voltar aqui à nossa apresentação. Então eu vou trazer aqui, vou mostrar um pouco. Muita gente sabe, né, pessoal, já como ver previsão de ondas, mas eu tenho lidado com pessoas, pessoal, que, por exemplo, não sabem entender se o vento vai ser terral ou maral com base na previsão. Cada um tem um estágio de maturidade no aprendizado no surf. Então eu vou dar uma pincelada aqui por cima nessas questões, certo? Pegando o site do Surf Guru, que é um site que eu particularmente mais uso para o dia a dia. Eu sou um cara que preza por simplicidade. Eu não sou de ter muitas fontes, eu gosto de ter uma de confiança, que eu vou me baseando em determinadas situações, né? Eu acabo pegando mais referências, uso, por exemplo, o site Waves, Magic Seaweed, Surfline, Wind também, né? Para poder me basear melhor. Assim. Mas eu gosto muito da ideia de você ter um site que você se baseia, porque você mantém a consistência, sabe? Você sempre monitorando um site te dá o que eu chamo de autocalibração, que é o quê? Você vê aqui uma informação de altura e período, você vai para a praia ver como é que está, a sua cabeça você já vai calibrando, não? Quando o site Surf Guru me mostra tanto, eu sei que vai ter Y. Se ele mostra X, vai ter Y, e por aí vai, certo? Outro ponto bem interessante aqui, pessoal, da gente... nas previsões de ondas, é interessante você ter uma praia que você sempre monitora também. E no meu caso, né, eu moro aqui no meio da Joaquina, eu me baseio sempre na praia da Joaquina, perfeito? Que é uma praia que tem aqui uma alta exposição a tudo quanto é tipo de ondulação que vai quebrar, certo? Então, eu me baseio sempre na Joaquina, mantenho a consistência. Eu levo em conta que o modelo está calibrado para a Joaquina, tem uma calibração e eu vou sempre olhando para ela. Perfeito? Então agora é a hora da gente pegar tudo aquilo que a gente viu e trazer aqui para o site de previsão. Nós temos aqui, né, um mapa mostrando mais ou menos direção e altura com que as ondas estão chegando. Você pode navegar aqui um pouco em período, vento. Tem aqui uma noção de espectro. Esse gráfico é bem interessante. Para aqueles que não estão tão familiarizados com vento terral, maral, se é um vento bom ou não, você pode ver aqui, por exemplo, essa setinha rosinha, ela está mostrando a ondulação, a grande parte da energia está vindo nesse sentido. Já o vento, ele está soprando nesse horário específico de quarta-feira, soprando nesse sentido. Isso quer dizer, você tem onda e vento soprando no mesmo sentido e o vento maral. Consequentemente, não é uma boa condição para essa praia.
Conforme você vai evoluindo nos dias, por exemplo, aqui sábado, você tem aqui uma ondulação, né, com grande parte da energia chegando aqui nessa direção, e um vento de 4 nós soprando da terra para o mar, maral, é bucha. Aqui é onda, certo? Sábado de manhã nos vimos na água, perfeito? Então, esse gráfico que é o espectro de energia, dá para ver muita coisa por ele. Eu não vou entrar em detalhes em espectro aqui, mas só para você ver que essa figurinha te mostra vento e onda, perfeito? E aí, todos os sites vão te mostrar uma informação dessas em linhas também, né? Onde você tem aqui no eixo X, né, os dias, né? Aqui em cima, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Y aqui, né, no eixo vertical, você tem a altura, a cor representando a escala em períodos, perfeito? E aqui é o que eu estava comentando mais cedo, né, pessoal? Você tem um centro de geração praticamente estacionado aqui no Atlântico Sul, bombando onda para nós. O que faz? 3 dias de swell, né? No quarto dia, aqui basicamente é quando esse centro se afasta da costa e a gente não perde a sua influência de geração de ondas. Mas quando a gente vê aquele centro estacionado por longo período de tempo, nós temos aqui vários dias de onda. Basicamente é isso. Até então, né, com esses eventos de laninha, os eventos estavam, na minha visão aqui, estavam muito rápidos. Você tinha swell que chegava e já acabava em 2 dias. Você tem um pico de swell e uma queda. Agora, esse caso específico vai se manter por um maior período de tempo. O Surf Guru separa aqui as informações em swell e vaga, certo? Isso é interessante para quando você tem mais de uma componente, né? Como naquele exemplo que eu estava comentando, se você tem um centro de geração de leste e um de sul, e as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, é importante você analisar cada coisa separadamente, porque há praias que funcionam melhor com uma ondulação de leste e há praias que funcionam melhor com uma ondulação de sul, basicamente por isso, certo? E aqui o Surf Guru mostra algo bem interessante ligado à energia e potência, é um número que pelo menos te dá um tato sobre o quão enérgico vai estar o mar. Conforme você vai monitorando, você já começa a sentir e entender em termos de energia. Isso eu acho particularmente interessante quando está com baixa energia. Quando está, por exemplo, 1.1, eu já sei que o mar não vai ter tanta força, mas 2,5 aqui domingo, para mim, já tem um certo embalo, certo? Na minha visão do que eu estou monitorando por aqui. E aqui embaixo nós temos também temperatura, né? Pressão atmosférica, temperatura, essas barrinhas aqui indicando se vai chover ou não, né? Hoje é um dia chuvoso aqui para nós, perfeito. E aí nós temos as marés. As marés, eu gravei um vídeo aí essa semana passada ensinando com mais propriedade, né, como você lê maré, mas basicamente o que a gente pode ver é que para cada dia nós temos uma curva de maré. Uma coisa bacana que é para você entender, né? Se você for fixar, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, né? Nessa crista da onda de maré, a cada dia ela vai ficando um pouquinho mais tarde, certo? Isso é um fenômeno físico ligado aos astros, né? Lua, Sol. Também não vou entrar em detalhes, mas é interessante você entender. E aí, uma coisa interessante do site do Surf Guru que eu gosto é essa informação aqui, ó, que é uma estação meteorológica, certo? Basicamente, todos os aeroportos do Brasil têm uma estação meteorológica que disponibilizam esses dados em tempo real. E o que o Surf Guru faz é trazer essa informação para o site. Então, às vezes, eu vejo que o modelo não prevê algumas condições. Eu sempre bato, por exemplo, quando eu estou planejando se eu vou surfar amanhã ou não. Eu sempre venho aqui, dou uma olhadinha no vento, né? Bom, a previsão de vento aqui agora, ó, 9 horas, é para estar com 12 nós de sudeste. Quando eu vou aqui para baixo, eu vejo 15 nós leste-sudeste. Então o vento está mais de leste, está mais de maral do que deveria estar. Então essa informação real está um pouco mais forte. Então, imaginando um vento leste soprando durante toda a noite, pessoal, é pedir para o mar acordar meio bagunçado, né? O vento leste para nós aqui é um vento maral puro, né? Diferente se você está lá, por exemplo, se eu não me engano, em Maresias agora, acho que o leste tem uma parte de terral. Sei que Barra da Tijuca, lá Postinho, também tem o leste pega de terral. Então, pensando aqui para nós,
Santa Catarina. Perfeito, pessoal? Quando a gente vê aqui no mapa, né, um vento leste pega exatamente de frente aqui nas nossas praias. Bom, essa é uma visão básica aqui sobre os sites, certo? E quando a gente vai aqui, por exemplo, para o Magic Seaweed, que é um site que eu particularmente gosto de ver também, ele te dá, na verdade o Magic Seaweed faz uma coisa interessante, ele te dá range de possibilidades, porque se você está no mar, não existe só ali o mar de 1 metro, não tem só onda de 1 metro chegando, né? Vai ter uma de 0,7 até 1,5, digamos assim, né? Você vai ter um range de altura que vai ser proporcional aí às características de geração de swell, e o Magic Seaweed consegue, de uma forma numérica, trazer para ti essa informação de range de altura de onda. E ele também te traz, em termos de estrelas, né, o potencial aqui, se um vento casa com uma onda, você tem mais chance de ter mais estrelas. Perfeito? Vamos lá então. Galera, se eu for passar para outros sites, basicamente segue a mesma pegada. Eu pretendo fazer isso em alguns vídeos, mas agora vamos voltar aqui para a nossa aula então. Exemplo de Surf Guru Magic Seaweed, perfeito. Aí galera, a gente chega, essa aula serviu aqui para trazer para vocês um pouco desse universo que é, né, você conhecer natureza, conhecer modelos, isso tudo te dando aí mais autonomia, mais liberdade, mais satisfação, mais conexão. Na verdade, tem um ponto principal também, que a gente cuida daquilo que a gente conhece, certo? Então, conforme a gente mais conhece os oceanos, mais a gente vai tender a cuidar desse ambiente que ele tem um paradoxo, né, que ele é extremamente enérgico e extremamente frágil. Então, a gente tem aqui essa questão também de conhecer para cuidar melhor do que a gente conhece. Mas, trazendo para a nossa realidade, esse conhecimento, pessoal, quando você junta tudo isso e você aplica no seu dia a dia, para mim trouxe isso, pessoal: autonomia, liberdade, satisfação, conexão. Não quer dizer que nunca ocorram erros e mistérios, né? Ocorrem com certeza, a gente também toma decisões erradas, mas o número de acertos acaba sendo maior que o número de erros, certo, pessoal? Mas tem um ponto aqui, é que dentro de 1 hora eu não consigo passar tudo o que eu preciso passar para previsão de ondas, né? Muito menos quando eu começo a postar muito vídeo em YouTube, Instagram, estou postando bastante coisa, mas eu não sinto que ali você aí que gosta do assunto tem uma experiência interessante. É muito assunto disperso, sem digamos, um começo, meio, fim, sem essa junção do ponto A ao ponto B. Por essa razão, o que nós fizemos aqui, né, eu e a minha mulher, a gente trabalha junto nisso, nós criamos um curso online de previsão de ondas, certo? É um curso onde eu vou passar por cada um desses pontos, tem mais coisa, claro, né? Não dá para cobrir todo o funcionamento dos modelos e dos oceanos em apenas 1 hora, 1 hora e meia. Então, criei aqui o curso online de previsão de ondas, galera. Certo? Basicamente, o que eu criei nesse curso, 10 módulos estruturados, né, com passo a passo, para trazer todo esse conhecimento para você que se interessa pelo assunto de oceanos, oceanografia, surf. A minha visão, a forma como eu montei esse curso, ela está muito bem aplicada para surf, certo, pessoal? É um curso para fazer você tomar melhores decisões para definir onde e quando surfar, perfeito? Um curso que eu vou disponibilizar aí para quem se inscrever, claro, né? Acesso vitalício para o resto da vida, para você compartilhar com filhos, amigos aí o conhecimento. Tem alguns bônus, eu criei uma estrutura de curso e eu vi que, cara, dá para botar mais umas coisas, mas sai fora da estrutura. Eu pensei, eu vou trazer um bônus. Um bônus, eu tô trazendo aqui um planejamento, um passo a passo de como você se planeja para viajar para um lugar, por exemplo, quando você avalia as condições de surf de uma localidade. E eu trago um segundo bônus também, que é algo que eu estou criando, que é um mapa um guia, na verdade, da climatologia de ondas do Brasil. Em quais estações do ano, em quais meses ocorrem certas ondas por todo o Brasil. Se você for para o Nordeste ou vir para o Sul,
você vai ter um mapa do quais são as ondas que você pode esperar naquele mês que você está viajando. E acima de tudo, né, como é uma primeira turma que eu estou abrindo, eu vou dar essa garantia de 15 dias. Por lei, você tem que dar 7 dias de garantia. Eu acabei estendendo para 15 dias, que é para deixar quem quiser ir junto comigo nesse curso. 15 dias, estendi um pouco mais o prazo, que é um tempo para a galera pensar se faz sentido. Não, realmente, eu quero conhecer mais oceanos, eu acho que eu posso melhorar minha capacidade de tomar melhores decisões. Então, tem uma garantia maior para você entender se o curso faz sentido para você ou não, certo? E aqui, adicionalmente, pessoal, o que eu vou fazer eu vou dar uma hora de mentoria exclusiva e individual para os 5 primeiros inscritos. Perfeito, pessoal? Os 5 primeiras pessoas que se inscreverem, a gente vai marcar um dia, né? Claro, depois que a pessoa vê o curso, nós vamos marcar um dia para bater um papo aí via Zoom e tirar dúvidas, bater um papo geral que a pessoa quiser. Eu vou abrir as inscrições para esse curso logo após o encerramento da aula. Eu vou deixar um link no chat. A Bárbara aqui, né, vai deixar, na verdade, um link no chat por onde vocês vão poder fazer a compra do curso, perfeito? E os 5 primeiros, né, pessoal, eu vou acabar fornecendo essa hora de mentoria, perfeito? Quanto custa, pessoal? E aí eu comecei a me perguntar, quando eu preparei esse curso, né, eu estava refletindo nesse mês, bom, como que eu vou precificar 25 anos de experiência surfando, 6 anos de estudo em oceanografia, 2 anos fazendo um mestrado em geologia marinha, e 10 anos de experiência trabalhando, medindo ondas. Eu sempre trabalhei medindo ondas, instalando equipamentos, fazendo análise de dados, e hoje trabalho vendendo equipamentos. Eu represento uma fabricante de equipamentos que mede ondas no Brasil. Como que eu pego todo esse conhecimento, certo? Esse conhecimento estruturado, mastigado, de forma a aplicação direta ao surf. Como que eu precifico isso, pessoal? Certo? E aí, quando eu penso nas transformações que esse conhecimento me deu, e eu tenho certeza que vão te dar, se você vir comigo nessa jornada, como que eu precifico, por exemplo, dar mais autonomia para as pessoas, dar liberdade, dar mais satisfação, dar mais conexão. Veja, são coisas intangíveis aqui, que é muito difícil de precificar. Depois de pensar muito, quebrar a cabeça, conversar com amigos, estudar um pouco, eu imaginei que o preço teria que estar entre 700 e R$1.000, certo? Quando eu pego todo esse pacote aplicado ao surf, eu pensei nesse preço. Obviamente não é o preço final, né, pessoal? Como eu estou abrindo a primeira turma, eu pensei, bom, na verdade eu tenho que dar um preço, eu tenho que pensar num preço mais amigável. Cheguei no valor aqui de R$800 nesse curso. Mas calma lá que não é o preço final ainda, pessoal. Beleza, cheguei nesse preço de R$800, né? Não é esse preço. Pensei aqui, bom, eu estou fazendo um curso, né? Estou chamando, né, esses interessados em estudar mais oceanos, em conhecer mais oceanos, em tomar melhores decisões. Eu estou chamando essa galera para vir comigo na primeira turma. Eu tenho que dar um desconto especial para essa primeira turma. Quem está confiando no método, quem gostou da minha metodologia, quem confia na minha capacidade de conhecer os oceanos e passar esse conhecimento. Então, vou fazer aqui, vou fazer um desconto interessante para essa galera. Adicionalmente, o curso está em fase de gravação. As primeiras aulas começarão a ser disponibilizadas no dia 7 de maio, perfeito? Então, quando eu botei tudo isso na balança, eu falei, bom, eu tenho um preço que eu cheguei na minha precificação aqui de R$800 por esse conhecimento todo, mastigado, estruturado, entregue na palma da mão. Mas, por ser a primeira turma e pelo curso ser disponibilizado dia 7 de maio, pensei, vou dar 50% de desconto de cara, aproximadamente 350%. Cheguei no valor aqui, pessoal, de R$390 para esse curso, é isso mesmo. Por R$390 você tem acesso aqui a 25 anos de surf, 6 anos de oceanografia, 10 anos de experiência medindo ondas por todo o Brasil. Tudo isso mastigado, confeccionado de uma forma bem amigável e com várias aplicações práticas voltadas ao surf, beleza?
Isso para quem quiser fazer parte dessa legião de grandes conhecedoras dos oceanos que eu quero formar, beleza? Basicamente é isso mesmo, pessoal. 390 por tudo isso que eu apresentei, mais esses aspectos intangíveis, que é você não precisar consultar ninguém para tomar uma decisão de quando e onde você vai surfar. Além de 1 hora de mentoria exclusiva e individual para os 5 primeiros que acreditarem nesse método e quiser vir comigo nessa. Perfeito? As inscrições estarão abertas logo após o encerramento da aula, perfeito? Mais uma vez, eu vou deixar o carrinho aberto, pessoal. Existe uma questão aqui do curso. Eu vou abrir o carrinho hoje, depois da live, e eu vou deixar ele aberto até dia 28/4, vai ficar por 7 dias aberto. Tem uma razão muito óbvia para isso, que é eu preciso fechar um ciclo. Eu preciso pegar uma turma, perfeito, disponibilizar esse curso, e aí dentro da plataforma onde o curso vai acontecer, você pode deixar dúvidas, é bem interativo, é a plataforma Eduz. Eu sou um consumidor de cursos, eu compro cursos avulsos e faço cursos individuais. É uma plataforma bem bacana, você pode deixar dúvidas, a interação rola solta, é massa, é legal. Então eu preciso fechar um ciclo, eu preciso esperar as pessoas completarem todo um ciclo de vendas, me darem feedback para eu começar a ir melhorando o meu curso, e eu quero ter tempo disponível para me dedicar a cada pergunta que surgir dentro desse curso. Perfeito, galera? Por isso, vai ficar aberto por 7 dias e as aulas vão iniciar no dia 7 de maio. Até lá, eu estou preparando, deixei alguns materiais exclusivos para vocês irem alimentando, irem consumindo, irem se preparando, mas dia 7/5 vai começar a pingar as primeiras aulas. Elas serão sequenciais, a gente parte da parte básica e finaliza estudando cada site de previsão de ondas individualmente, explicando passo a passo cada site, como cada site funciona. Eu vou entrar em muito mais detalhes de cada um desses assuntos que eu trouxe aqui no dia de hoje, certo? Perfeito, pessoal? Deixa eu mudar a câmera. Eu vou entrar em detalhe aqui em cada um desses assuntos que eu trouxe no dia de hoje. Vou expandir um pouco mais, ter mais coisas para a gente trazer para dentro desse curso. Só que, acima de tudo, eu vou linkar muito bem com a realidade, linkar muito bem com a situação prática. Perfeito, turma? Eu não vou conseguir, deu quase 2 horas de live aqui, pessoal, de aula ao vivo, eu não vou conseguir responder a todos. Eu me comprometo aqui perante a todos que eu vou responder a basicamente todas as perguntas que foram feitas aqui. Aquelas que eu não souber, eu vou dizer, olha, me desculpa, mas eu não sei. Vou buscar saber sobre o assunto, beleza? Quero agradecer mais uma vez todo mundo, galera. Muito bom sentir aí a energia e comentário de todo mundo que está chegando junto, está mandando mensagem, me incentivando, me inspirando. Isso é muito bom. Quem manda feedback é muito legal. Então, deixo com vocês aí, galera, esses 7 dias para vocês pensarem bem, né? Eu garanto para vocês que eu vou, no mínimo, encurtar um caminho. Você pode ler muita coisa na internet, pode ver vídeos, você pode garantir. Muita gente pensa que não, existem pessoas que nunca estudaram e conhecem os oceanos. Com certeza, tem bastante gente que só observando conhece os oceanos, mas tem muitas incertezas, muitos conceitos que não são verdades, muitas coisas que a pessoa pode refinar. Então, esse curso é basicamente uma forma de você encurtar o seu caminho para aprender sobre ondas, oceanos, previsão de ondas aplicada ao surf. Beleza, galera? Mais uma vez aí, gratidão por todo mundo que esteve presente aqui comigo, beleza? A Bárbara vai deixar um link aqui no chat para vocês chegarem junto. Aí os 5 primeiros vão ganhar a mentoria de 1 hora individual. Em paralelo, lá no meu Instagram vai ter um link também levando para esse curso. Beleza, galera? Espero que tenham gostado dessa aula. Foi um grande prazer para mim compartilhar todo esse conhecimento com vocês. Está sendo muito legal essa jornada. E agradeço também a minha mulher que está aqui do meu lado, né? A Bárbara, ela que está sempre comigo aqui preparando todas essas questões. E mais a galera toda que está junto comigo aqui, beleza? Aloha, boa noite e bom final de semana. Valeu? Falou!